E agora falamos de uma outra perspectiva. Se as manchas também já deram sinal de vida na sua pele, não é? Falamos de uma outra dinâmica, um bocadinho mais chata, então também tenha em conta a conversa que segue com quem percebe do tema. Olá, meu amor, como estás? Tudo bem? Tudo bem? Alexandra dizia isto porque és sempre tão simpática e, sobretudo, trazes sempre tantas noções fantásticas e que precisamos ter em conta, sobretudo, olha, neste pós-verão, em que muitos destes problemas que nos vais falar realmente saltam à pele. É verdade, depois do verão as pessoas vêm à minha consulta com imensas manchas, apesar de eu ensinar uma data de truques antes de irem de férias e dizer o que é que devem fazer. De facto, o tema de hoje da Flor da Pele é sobre manchas. Vamos falar de manchas castanhitas e manchas brancas, que são também desfigurantes. Pois é. No envelhecimento natural da nossa pele, tanto da cara como no resto do corpo, que está muitas vezes exposto ao sol, não é? Porque muitas vezes agora apanhamos sol não só no verão, mas no inverno, e vamos à neve e vamos para países tropicais, e portanto a taxa de sol que apanhamos por ano é enorme, aparecem imensas manchinhas. A primeira mancha que eu queria falar é uma mancha que aparece no seguimento do envelhecimento, com as ruguinhas e com a flacidez, aparece aquelas manchas chatas, horríveis que marcam assim. Eu tive uma o ano passado, assim, no meio da bochecha, parece que são umas manchinhas superficiais, em que a quantidade de pigmento pode variar consoante a quantidade de melanina que está a ser produzida naquele sítio que não devia estar. Pois. E são aquelas manchinhas também que aparecem no dorso da mão, ao longo dos braços, nas pernas, e que podem ter vários diâmetros, pode começar por 2 milímetros, 5 milímetros. E depois pode ir evoluindo. E pode ir evoluindo. Chamam-se lênticos solares. São os nossos amigos. Primeiros mas sinais de envelhecimento, lênticos solares. Mas tu sabes uma coisa muito boa nesta tua explicação que nos estavas a dar? Eu tive. Já não tenho. Já não tenho. Tinha aqui, mas já não tenho. Existem soluções, mas o que é certo? E para perceberem também lá em casa, o que é isto da produção da melanina, destas células? Então é assim, e nós mulheres, como é que isto pode também afetar o nosso envelhecimento cutâneo? Então é assim, nós temos, para nos protegermos, todo o ser humano tem umas célulazinhas no meio da derme, da epiderme, ali no meio, não é da derme, na epiderme, umas célulazinhas que produzem, têm assim uns bracinhos. E são amigas das outras que estão em cima. São amigas e querem nos proteger, querem proteger o núcleo solar. E essas células chamam-se melanócitos. Esses melanócitos produzem melanina, que é o pigmento que é projetado para as células que estão em cima da pele, e elas ficam à volta do núcleo, e essa melanina faz uma capa à volta do núcleo solar, que é a parte mais central de uma célula normal da pele, onde tem o DNA e que vai proteger das radiações solares. Ou seja, uma pele muito morena é aquela que tem menor propensão para cancro de pele e menos propensão para manchas. Claro. Ora, as mais branquinhas têm as manchas. Então, esses lênticos solares são produções anormais devido ao envelhecimento dessas célulazinhas que produzem melanina, de uma quantidade anormal de melanina só naquele sítio. Ao lado, não. Portanto, elas são amigas de umas células, mas não são amigas das outras. Não. Eu digo amigas, mas dão-nos esta manchinha, não é? Com certeza. Pronto, mas isto é uma situação extremamente benigna, que pode ser tratada com laser. Muito bem. Tem que seguir a evolução. Há pessoas que não gostam de tirar logo, gostam da manchinha porque é parecida com uma sarda. Sim. Mas vê-se perfeitamente a diferença, e esse lêntico pode evoluir por um cancro maligno superficial. Portanto, eu recomendo que se deve tirar... Que se cuide logo com laser imediatamente. CO2 tira-se muito bem, com uma boa cicatrização com cremes especiais, a pessoa não fica com marca nenhuma. Muito bem. Pronto. Já lá iremos depois às recomendações gerais, que tens também, obviamente, em relação também às tuas dicas, aos tratamentos que existem e à questão do sol, não é? No nosso país também estão presentes, e não só, de todas as pessoas, quer tenham sol no verão ou no inverno. Falando agora de outros tipos de pele negra e pele asiática. Olha, na pele negra e na pele asiática há umas manchinhas que aparecem, pode aparecer uma ou outra, tipo umas pipocazinhas que aparecem assim nas regiões malares e no pescoço, que tem um nome muito engraçado, dermatose papilose nigra. Que é mesmo tipo umas pipocas, que são parecidas com as verrugas seborreicas, aqueles sinais horríveis
que as velhinhas têm, Sim. assim muito rugoso, mas estes parecem umas pipocas que nascem assim do nada Sim. no meio da cara e aqui, que são extremamente desfigurantes. E que as Provocadas pessoas... porquê? Olha, é o sol que incide ali sobre a tipo pele pele. e cresce ali, é um tumorzinho que cresce naquela zona com pigmento. É muito simples de tirar, as pessoas é que não sabem. Porque as pessoas é que eu adoro. Quando tu dizes que é muito simples de tirar, é fantástico. É verdade, saiu agora uma máquina, por acaso é recente, tem 2 anos, em que nós, é um laserzinho que acertamos com o laser em cima dessas lesõezinhas, elas explodem que nem umas pipocas. E vêm, pó! E depois, Ótimo, ótimo. Depois põe-se uns cremezinhos bem. O que é importante é realmente aplicar uns cremes a seguir para evitar que haja umas cicatrizes hipertróficas que também são desfigurantes na cara e, portanto, temos de ter muita atenção. Há outro tipo de manchas que aparece nos indivíduos europeus, que são o melasma. O melasma é aquilo chamado pano também, que é uma situação mais grave, eu não vou falar de uma forma tão descontraída, claro, são coisas mais realmente sérias. É uma coisa séria, não se consegue tratar muito bem, é uma situação que aparece muitas vezes precocemente nas mulheres em que tomam a pílula pela primeira vez, podem aparecer como umas manchinhas à volta do buço, aqui à volta dos olhos, na testa, que são difíceis de controlar. Uma vez instaladas é muito difícil. Este último ano surgiu um peeling extremamente forte que se pode fazer em consultório médico, depois de fazer um check-up do ponto de vista hormonal, para termos a certeza se a pessoa não tem nenhuma doença da tiroide ou da suprarrenal, ou que não tem um desregulamento hormonal que possa desencadear ou que nos dificulte o tratamento ou o controle desta situação, porque esta é para controlar. Alexandra, mas esta tu dizes que é para controlar, no sentido é que vai começando, portanto, aparece aos pouquinhos e depois pode evoluir. Quer dizer, não consegues controlar. É difícil, pode ser esta é um bocadinho mais difícil. Sim, é uma manchinha superficial e que depois o pigmento torna-se cada vez maior e vai aparecer em toda a extensão e a grossura da pele. E depois é muito difícil, porque é como se fosse as tais células que eu falei, que produzem a melanina, que tivessem um bocadinho doentes, percebe? Elas produzem melanina quando não devem produzir, numa quantidade excessiva e de uma forma completamente desorganizada. Claro. Ou seja, imagine, está aqui fechada dentro daqui do seu estúdio, não apanha sol nenhum. O melasma pode aparecer, mesmo sem sol. Está a ver? Há uma propensão, há pessoas que têm propensão para ter melasmas, outros não. É? Podemos saber isso apenas quando acontece? Só quando acontece. Ou quando temos história familiar. Estar em atenção para quem nos está a ver se efetivamente lá em casa também, exatamente. mãe, avós, filho que seja, irmã. Exato, podemos prevenir sempre. Qualquer mulher que não saiba que há propensão ou não bater pode tomar as medidas que vamos ensinar no final. Exatamente. Avançamos também para um outro tipo. É muito complicado, que chato que é, que pena que é, Alexandra, também existirem tantos tipos de problemas e de manchas na pele, não é? As pessoas têm realmente que estar atentas desde o primeiro sinal, lá está, para conseguirem contornar isto, como tu dizias. Exatamente. Temos o lêntigo solar. O lêntigo foi aquela manchinha que eu falei tu falavas no início. Falta falar da mancha. Exato. A vitiligo é uma mancha branca, enquanto que as outras eram castanhas. Sim. O vitiligo, lembras-te do Michael Jackson, da doença que ele tinha na cara, que foi disfarçando. O que é que aconteceu? Ele apareceu com algumas manchas hipopigmentadas pela cara e, portanto, o tratamento, normalmente o vitiligo aparece sempre à volta dos orifícios, seja da boca, seja dos olhos, nas mãos, estão a ver aqui na cara, vê-se perfeitamente. E, portanto, há situações, quando são apanhadas de início e com uma pequena extensão, esta aqui vê-se perfeitamente, estão a ver, à volta dos orifícios da cara, são muito difíceis de tratar e são desfigurantes. Temos soluções para isto, no sentido que é preciso controlar a própria doença. Existem cá em Portugal já uma maquiagem especial que não sai com a água, nem sai com um desmaquiante normal, com a água normal, nem com o tónico, mas com um desmaquiante específico consegue-se tirar. É uma maquiagem que faz aquilo que nós chamamos de camuflagem destas lesões. Como é que se trata o vitiligo? O vitiligo é difícil de tratar. A primeira coisa que tem que se definir é desculpem, a extensão da própria doença. Queres um bocadinho de água? Desculpem lá. Nada. Saber. Foi por causa desta situação que estávamos também
a ver. É possível então contornar isto? Conta-nos. É preciso. É possível, sim senhor. É preciso definir-se e saber se a pessoa tem alguma doença associada que possa agravar ou que faça com que esta doença seja explosiva, que apareçam muitas lesões destas. Porque a primeira ação é controlar a própria doença. Imagine, tem uma doença da suprarrenal, uma doença da tiroide ou uma diabetes pode fazer com que este vitíligo seja explosivo e apareça em várias áreas do corpo. E a pessoa fica despigmentada, não é? Claro. Agora, se não tiver nada disso e tiver uma manchinha, hoje em dia pode-se fazer tratamentos localizados com umas luzes especiais e com uma aplicação de uns cremes e faz com que haja a repigmentação desta lesão e é um compensação daquilo que não... do que aquilo que aconteceu e, portanto, as células de fora que estão pigmentadas, não é? Temos a lesão branca central e depois temos o pigmento à volta, estas células multiplicam-se e fecha-se a lesão e a lesão fica castanhinha. Boa, olha, ainda bem que existem pelo menos estas soluções, de facto, por parte do avanço da própria medicina e dermatologia. Dicas fundamentais para termos em conta? Fundamental, usar protetor solar sempre, não é? Antes, depois, sempre, todo o ano? Todo o ano. Podemos diminuir a intensidade para não ficarmos branquinhos, digamos até 30, o filtro solar até 30 no inverno e para mim a partir dos 50 no verão, sobretudo quando temos uma... Sim, sempre. Depois antes da maquiagem, depois do creme de dia, aplicar sempre um bom protetor solar adequado ao tipo de pele. Portanto, há protetores solares para peles oleosas, para peles secas, para peles mistas, para crianças. Claro que sim. Ter sempre isso em conta e fomos falando também ao longo da nossa rubrica sobre os peelings e sobre estas tuas dicas fabulosas. Minha querida, foi um prazer receber-te. É sempre um grande prazer e fico tão contente por termos soluções também para estas situações, realmente. Umas são mais divertidas, outras são um bocadinho mais tristes. E alteram muito a imagem. E vamos continuar a falar sobre imagens. Estás convidada também para ouvir a nossa conversa. Um grande beijinho. Obrigada. Muito bem, se deseja alterar estas situações que não são assim tão agradáveis,